Fala pessoal, tudo bem? Aula de História, professora Julien. Na aula de hoje vamos falar sobre os antecedentes da Segunda Guerra, mais especificamente sobre os anos de 1936 a 1939. Vocês viram na outra aula que os países começaram a colocar em prática os seus planos expansionistas. Hitler ele estava buscando garantir o espaço vital alemão. Em 1934, ele começou a armar e organizar a Alemanha. Em 1936, ele começou sua expansão em direção à Renânia. Este território era alemão, porém estava ocupado pela França desde 1927, porque era uma região fronteiriça. Então, em 7 de março de 1936, Hitler descumpre o Tratado de Versalhes e manda os seus homens invadirem a Renânia. Para os líderes ocidentais, isso era um grande problema. Para Hitler, era se libertar das amarras do Tratado de Versalhes. Temos que entender a mentalidade do período entre guerras. Eles estavam se desmilitarizando, pois, segundo a Liga das Nações, as guerras só aconteciam devido às armas e os exércitos. Por isso, pregavam um pacifismo internacional. Porém, como sabemos, as guerras elas são resultados de ambições e desentendimentos. Um exemplo disso são os conflitos que a Liga das Nações não conseguiu impedir, como, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola. Com isso, os regimes autoritários cresciam e os países ficavam passivos diante disso. Podemos notar que enquanto a França e a Inglaterra se desmilitarizavam, a Rússia e a Alemanha se armavam em tempo recorde. Muitas vezes, para justificar o que estava acontecendo, eles usavam desculpas ou tentavam racionalizar as agressões. Por exemplo, eles falavam que Hitler iria garantir a paz, pois ele rompera com algo muito cruel, que era o Tratado de Versalhes. Porém, gente, as próprias França e Inglaterra foram as que impuseram o tratado. Ou seja, a culpa era deles devido aos ataques que Hitler fazia. Esse tipo de pensamento fez que no ano de 1938 Hitler fosse eleito o Homem do Ano pela Times. Essa inatividade das potências ocidentais também pode ser explicada como uma forma de barrar o comunismo, pois para eles Hitler era apenas um mal menor. Após a Renânia, ele vai em direção à Áustria e à Tchecoslováquia. Hitler cria esses dois territórios, pois ali viviam alguns grupos germânicos conhecidos como alemães do Sudeto. Na foto, nós podemos ver as tropas alemães em Viena. Essas tropas elas foram recebidas com festa pela população da região. Podemos notar também que, apesar da história de vitórias militares que a França tem, após a Primeira Guerra, ela começa com uma política de proteção. Ela queria evitar novos conflitos. Desta forma, ela vai construir a linha Maginot, que está ali na foto para vocês. É uma fortificação que era para sua proteção. Ali na foto, embaixo dela, tem uma matéria bem legal para quem quiser conhecer melhor a linha Maginot. A parte ruim é que essa construção consumiu muitos recursos financeiros dos franceses. Quando os países notaram os avanços de Hitler, eles resolveram fazer um acordo com ele. Esse acordo é chamado de Pacto de Munique. Esse acordo foi assinado em 29 de setembro de 1938 e neste Hitler se comprometia a não anexar mais territórios da Europa. Era uma política de apaziguamento, ou seja, eles iriam dar a Hitler alguns territórios em troca da paz. Porém, pessoal, em 16 de março de 1939, o Hitler ignora o Pacto de Munique e anexa completamente a Tchecoslováquia. Hitler estava empenhado em garantir o espaço vital para os alemães. Para ele, a única potência ao leste que ele deveria se preocupar era a União Soviética. Nazismo e comunismo eles eram rivais, inimigos, e o Hitler falava que o comunismo era uma doença judaica, por enquanto que o Stalin falava que o nazismo era a ditadura do capital. Então, em 1939, um país separava os dois, que era a Polônia. Hitler queria destruir a Rússia, mas para isso ele precisava passar pela Polônia. Porém, o primeiro-ministro inglês, ele prometeu proteção aos poloneses. E isso forçou o Hitler a se aliar a Stalin. Ele queria evitar uma guerra em dois frontes, como foi o caso da Primeira Guerra Mundial. O acordo entre a União Soviética e a Alemanha foi chamado de Pacto de Não Agressão. Esse pacto pode aparecer para vocês também com o nome de Ribbentrop-Molotov, que eles eram os ministros de Relações Exteriores que assinaram o acordo. Com essa união, eles garantiam a invasão à Polônia.
O Stalin acreditava que os capitalistas iriam se destruir e ele poderia então espalhar o comunismo no mundo. Então, pessoal, em 1º de setembro de 1939, Hitler ordena a invasão da Polônia. Com isso, os ingleses se obrigavam a protegê-la. Como vocês podem observar na foto, era assim que a Polônia seria dividida entre a Alemanha e a União Soviética. Começava então a Segunda Guerra Mundial. Certo, pessoal? No próximo vídeo, nós iremos falar sobre a Segunda Guerra contra o Ocidente, principalmente, seus conflitos e consequências. Um abraço, até a próxima aula!